Olá, boa noite a todos. Eu agradeço o convite da organização, parabenizo também a organização pelo já tradicional evento relativo e relacionado a discussões muito importantes relativos a tanto criptoativos, criptomoedas, blockchain e uma tecnologia tão relevante como essa que vem sendo discutida já no seu segundo dia. Eu agradeço a todos que me precederam, isso já me apresenta, já me fornece uma base muito sólida para a apresentação que eu farei a seguir. E o tema da minha apresentação é algo que vem sendo discutido em todo o mundo, e também no Brasil, que é a utilização, a regulação de blockchains, a regulação de blockchains e regulação por blockchains. Qual a diferença, qual a questão que se põe com relação a isso? Essa é uma discussão muito nova, muito grande em todo o mundo, e que diz respeito também à transformação digital. O que nós temos hoje em dia é uma evolução tecnológica exponencial, uma ampliação de capacidade computacional muito grande, de meios de comunicação imediata, de massa, redes sociais, tudo isso influindo em eleições, influindo na vida social como um todo, influindo também na vida econômica, e toda essa discussão de regulação de redes sociais, de regulação de tecnologias, também impacta na regulação das tecnologias blockchain. E tudo isso se insere no que se chama de quarta revolução industrial, que é um termo cunhado por Klaus Schwab, criador do Fórum Econômico Mundial, que indica que a questão da quarta revolução industrial vai alterar muitos paradigmas em toda a nossa realidade. E essa é a situação também das tecnologias blockchain. E o que se tem hoje em termos de transformação digital? Quais são os nossos pontos, as nossas questões principais relativamente à transformação digital? Nós temos o seguinte: a utilização difundida e crescente, a utilização cada vez maior de meios computacionais de alta capacidade. Telefones celulares são computadores que têm uma capacidade quase similar a computadores e foguetes de antigamente, computadores de naves espaciais de algumas décadas atrás. Indica-se que o poder de computação, o poder computacional de um celular de hoje em dia é muito maior do que um módulo lunar que pousou na Lua em 1969. A utilização de sistemas de inteligência artificial também é algo que é muito presente nessa ideia de transformação digital, na situação que temos atualmente, de objetos interconectados, de objetos que se chamam de internet das coisas, ou IoT. Computação e sistemas em nuvem também permitem uma capacidade exponencial, um crescimento exponencial de capacidade computacional, e a utilização e processamento de grandes volumes de dados, que é o denominado Big Data, o processamento de Big Data e utilização de Big Data por empresas de mercado, por governos e assim por diante. E a tudo isso se soma mais uma questão, um fator fundamental, a pandemia. Se não se tinha, antigamente, uma previsão de uma transformação digital muito imediata ou em curto e médio prazos, a pandemia mudou todo esse panorama, alterou completamente essa ideia. O fator fundamental, a pandemia passa a ser um fator fundamental porque obriga todos a trabalhar digitalmente. E a tecnologia blockchain em si é algo que surge em 2008, é algo de que se fala há muito tempo. A revista Wired, edição japonesa, por exemplo, discutia a tecnologia blockchain num número especial de outubro de 2016. A revista do MIT, a MIT Technology Review, também discutia os temas, discutia essas questões em maio de 2018. Há muitos livros no âmbito jurídico, no âmbito de regulação propriamente dita, muitos livros que tratam do assunto. Já há uma literatura muito ampla a respeito disso, no mundo, pelo menos. No Brasil ainda essa literatura e essa discussão é incipiente, e tudo isso porque é uma tecnologia relativamente nova, como
todos que me precederam aqui, é uma tecnologia que vem sendo usada cada vez mais, mas ainda não é uma tecnologia difundida, não é uma tecnologia que todos conheçam, todos tenham condições de conhecer e seja de um conhecimento comum do cidadão comum, do cidadão do dia a dia do cidadão. E o que se fala nesse tipo de situação é que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais invisível ela fica. Você usa a tecnologia, mas você não precisa saber muito como ela funciona. E o fato é que a tecnologia blockchain não atingiu ainda essa situação. Em muitos casos é muito difícil de utilizar sistemas blockchain, eles são sistemas complicados e demandam um conhecimento específico por parte daquele que usa. Então, é necessário um passo adicional para que ela atinja um grau de difusão, um grau de conhecimento por parte da sociedade, por parte da população em geral. E passarei muito rapidamente por alguns conceitos de blockchain, porque nós temos algumas questões que já foram tratadas por aqueles que me precederam, então passarei muito rapidamente por algumas questões fundamentais que são importantes para se entender posteriormente a questão relativa à regulação de blockchains e por blockchains. A primeira questão, blockchain é o quê? É uma plataforma tecnológica digital distribuída que permite a realização de diversas operações digitais. As principais características dessa plataforma são envolver um registro digital criptográfico distribuído em vários pontos, que são os nós ou nodes. Não há autoridade central, a tecnologia permite uma alteração de um parâmetro de confiança, de uma confiança que seria centralizada num terceiro de confiança ou num órgão central, ela passa a ser uma confiança que não reside em algum terceiro especificamente, mas ele reside especificamente uma confiança no algoritmo, uma confiança na plataforma, no formato tecnológico, no algoritmo que é dado e que permeia e que está por detrás das tecnologias blockchain. E o que se tem de relevante também na tecnologia blockchain? Protocolos automatizados de consenso para registros. Os registros são feitos nos diversos blocos de uma determinada rede de blockchain por meio de protocolos de consenso. Os protocolos de consenso é o que regula a forma e o momento e a ordem com que essas informações são registradas nesses blocos. E os protocolos de consenso são vários, existe o Proof of Work, o Proof of Stake e assim por diante. As tecnologias evoluem, os protocolos de consenso também evoluem, até porque é necessária uma evolução dos protocolos de consenso para que haja também uma agilidade maior, uma capacidade de processamento maior dessas redes baseadas na plataforma blockchain. E isso traz o quê? A existência de um protocolo automatizado de consenso traz a noção do protocolo da confiança no algoritmo, da confiança nesse protocolo. Há blockchains, não um blockchain. Não existe um único tipo, uma única espécie de blockchains. Há vários parâmetros de blockchain, há vários sistemas, há várias plataformas de blockchain, por isso fala-se em blockchains. Além do blockchain propriamente dito, que é uma espécie, é um gênero que é das DLTs, que é a Distributed Ledger Technologies, que são as tecnologias de registro distribuído, que são precursoras, que são um gênero maior das tecnologias blockchain, que não envolvem necessariamente protocolos automatizados, protocolos específicos de consenso, tal como as plataformas blockchain. E junto com os blockchains vem a noção de tokens, de tokenização, de emissão de determinados ativos criptográficos, de registros criptográficos únicos que podem ser transferidos de uma pessoa para outra, que não podem ser duplicados. É impossível a duplicação desses registros, o que permite, por exemplo, o seu uso com as criptomoedas e com criptoativos. Isso é o maior exemplo disso. E também há uma noção muito relevante e que é muito importante para a ideia de regulação de blockchain e para a ideia de importância e relevância jurídica do blockchain, que são os smart contracts, que são os contratos inteligentes, que são permitidos, que surgiram, que podem ser implementados de forma plausível, de forma adequada, justamente por conta do uso da tecnologia blockchain. Anteriormente não era possível utilizar contratos inteligentes propriamente ditos, porque não se tinha a segurança necessária para a utilização
desses contratos. Com a tecnologia blockchain, isso é viável, isso é permitido, isso passa a ser viável em termos tecnológicos. O que se tem em termos de decorrências da utilização da tecnologia blockchain e dessas características que falamos agora, você tem a variação, a saída de um parâmetro, de uma noção de ideia de centralização para a descentralização. Então, você tem esse embate entre a descentralização permitida pelas tecnologias blockchain, pelas redes de blockchain, contra um paradigma anterior, que era a descentralização, uma valorização das redes peer-to-peer, as redes e os nós peer-to-peer, um novo paradigma, uma nova noção de confiança nas relações sociais, na própria atuação do Estado, que é relevante para essa noção de regulação e tecnologia, a maior transparência na atuação, a maior acesso efetivo e permanente à informação, que no caso do Estado vai ser relevante por conta da lei de acesso à informação, e a imutabilidade de registros. E aqui um pequeno gráfico. A ideia do blockchain é justamente essa nuvem escura aqui bem do lado direito. É uma rede descentralizada que não tem nenhum nó central e não tem nenhuma forma de descentralização e nem nó intermediário. Então, essa é a ideia. E o que você tem de decorrências em razão da utilização de tecnologias blockchain e dessas características específicas e peculiares a essas tecnologias? Tem-se transparência e imutabilidade que vão gerar confiança. E a ideia de confiança é uma questão fundamental. Já era uma questão fundamental em 2002, quando Honor O'Neill fez essas famosas palestras no ano de 2002, indicando que a questão da confiança nas sociedades é fundamental. E via-se uma ruína da confiança, uma diminuição da confiança da sociedade e nos governos e nos entes governamentais. Essa questão da confiança também foi tratada por um sociólogo muito famoso, que é o Francis Fukuyama, que tratava da questão em termos de sociedades de alta e de baixa confiança. Sociedades de alta confiança, segundo Fukuyama, seriam como o Japão. Você não precisa de regras, de muitos tribunais para fazer as regras sociais funcionarem, as coisas funcionarem. Ele comparava o Japão aos Estados Unidos. No Brasil, essa questão ainda é fundamental. E o mais importante, mostrava que a questão da confiança tem implicações muito relevantes em termos de custos de transação e da próprio giro da economia. As economias em que há uma confiança maior são economias mais desenvolvidas. O subdesenvolvimento econômico, ele leva a uma queda de confiança e assim por diante. E cria um ciclo vicioso nesses termos. E a questão da regulação. Quando se fala em regulação, vem-se logo à mente a ideia de red tape, a ideia de burocracia estatal que amarra o cidadão, amarra as empresas e cria dificuldades para o seu funcionamento, cria dificuldades para a sua atuação. Essa ideia de confiança é também uma ideia que, essa ideia de red tape, que também pode surgir com a utilização mesmo das tecnologias blockchain. Não vai ser o uso de uma tecnologia que vai afastar eventuais a criação de burocracias estatais. Talvez elas possam ser até automatizadas, mas elas não vão ser afastadas completamente. E o que nós temos em termos essenciais, o que é uma premissa essencial para se ter em mente quando se pensa em regulação da tecnologia, regulação de plataformas blockchain. É necessário diferenciar o seguinte: a regulação da tecnologia e da plataforma em si, da regulação dos seus usos. É muito difícil que haja uma regulação da tecnologia em si, da tecnologia pura. Não há regulação da tecnologia em si, normalmente, mas sim de seu uso. Não se regula como utilizar plataformas e tecnologias blockchain, mas se regulam os usos que são regulados os usos que são feitos delas. Então, criptomoedas, por exemplo, vão receber determinada regulação. Criptoativos relacionados a valores mobiliários vão ser regulados como valores mobiliários específicos com características especiais e assim por diante. Essa é a ideia. A regulação da tecnologia em si é algo muito complicado,
porque o direito não segue a velocidade da tecnologia, e isso permitiria, isso ocasionaria um engessamento do desenvolvimento tecnológico. Em nenhuma tecnologia, normalmente, se tem a regulação da tecnologia em si. E basta se pensar numa tecnologia de muito tempo atrás. Por exemplo, quando surgem os carros, os veículos automotores, não se regula propriamente a tecnologia em si do carro, mas se regula como ele é utilizado, como devem ser as regras para a utilização dos veículos automotores nas vias públicas e assim por diante. Não se regula como o carro deve ser feito. Claro, existem algumas regulamentações que depois vão surgindo, como, por exemplo, regulamentações de segurança, exigências mínimas de segurança, de tecnologia de segurança, por exemplo, como airbag, cinto de segurança e assim por diante, que vão sendo implementadas ao longo do tempo, mas não se regula o carro em si. Essas regulamentações laterais e específicas, elas vão surgindo à medida em que se verifica a necessidade de se limitar, de se delimitar a forma de evolução daquela determinada plataforma, daquela determinada tecnologia específica. O mesmo se põe com relação a uma tecnologia blockchain, que é uma linguagem específica. O blockchain, então, pode ser uma tecnologia que pode ser regulada, ou seja, passível de ser regulada, e uma tecnologia que pode ser utilizada para regulação. No campo de tecnologia passível de ser regulada, nós temos as criptomoedas, como mencionei, criptoativos em geral, criptoativos com características de valores mobiliários, criptoativos com outras características que demandem regulação específica, como forma de proteção, por exemplo, da economia popular, e assim por diante. Essa forma de regulação mostra que o blockchain pode ser regulado, com algumas dificuldades derivadas das características de descentralização e da sua difusão em determinados nós, e esses nós podem não estar em um único país, podem estar espalhados em vários pontos ao redor do globo, e isso dificulta grandemente a regulação, mas não impede a regulação. É perfeitamente possível fazer a regulação, e a maior prova disso é que vários países já fazem, Suíça, Alemanha e vários outros países, por exemplo, asiáticos, já fazem, já têm regulamentos, regulação em normas e leis específicas para a regulação de criptomoedas e criptoativos, por exemplo. E a regulação também tem uma questão que é muito importante e muito relevante, que diz respeito à segurança jurídica. Muitos defendem, não é possível regular de jeito nenhum as tecnologias blockchain, porque isso vai engessar o seu desenvolvimento. É verdade, não é possível regular a tecnologia em si, mas é muito necessário, isso vai ser, eu vou mostrar logo a seguir num exame que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, a existência da regulação, de uma regulação adequada, ela confere segurança jurídica, em termos de previsibilidade e estabilidade regulatória. Os agentes econômicos, aqueles que se valem dessa tecnologia, aqueles que desenvolvem essa tecnologia, precisam dessa segurança jurídica, dessa segurança regulatória, dessa estabilidade regulatória, para desenvolver as suas atividades. Quanto mais estável, quanto mais seguro em termos jurídicos, mais se desenvolve um determinado mercado, mais se desenvolve uma determinada tecnologia. Então, isso mostra que não é possível simplesmente se dizer que não é possível, que é inviável, que não pode existir nenhuma regulação sobre tecnologias blockchain, sobre usos específicos de tecnologia blockchain. Essa regulação vai existir, deve ser comedida, deve ser proporcional, deve ser adequada, porque ela vai conferir a segurança jurídica necessária para o seu próprio desenvolvimento. E nesse campo entra a discussão de RegTech. A questão é discutida já em vários países, é discutida em vários locais, e o RegTech é algo que diz respeito, que é uma mescla do uso da tecnologia com a noção de regulação clássica, regulação propriamente dita em termos jurídicos. E o que significa RegTech? Num estudo publicado, promovido pela Comissão Europeia, entendeu-se que é possível a utilização de tecnologias, e mesmo tecnologias blockchain no âmbito de governos, para reduzir a burocracia estatal, para superar a atuação discricionária do Estado, ou seja, assegurar que a concessão de determinados benefícios, de determinadas
situações, reconhecimento de determinadas situações seja automática e não fique à mercê da vontade daquele que está dando uma decisão, daquele agente público que está dando uma decisão. Então, é perfeitamente possível usar a tecnologia blockchain por meio de smart contracts, usando especificamente o mecanismo de smart contracts para essa finalidade, e também a automatização de certos atos e processos por smart contracts, o que permitiria uma digitalização maior dos governos. Isso já vem sendo discutido, vem sendo estudado no âmbito da União Europeia. Isso também faz parte daquele relatório da União Europeia, e depois eu disponibilizarei a apresentação para que todos possam ter acesso a ela. E a tecnologia? Então, o RegTech é o quê? A tecnologia a serviço da regulação sob dois aspectos muito específicos. O primeiro deles é o uso pelos governos e entidades reguladoras, e o segundo é o uso pelos agentes regulados, ou seja, não é apenas a utilização, e isso é muito importante para aqueles que desenvolvem, que tentam desenvolver aplicativos descentralizados, aplicações descentralizadas, dApps, e usar a tecnologia blockchain para fins de desenvolver RegTechs, ou seja, empresas e aplicativos que cuidam de regulação e tecnologia, não se trata apenas de utilização pelos governos para fiscalizar os particulares, para fiscalizar as empresas privadas, mas sim é possível também pensar no desenvolvimento de tais sistemas para que os próprios sujeitos regulados mostrem que estão cumprindo os regulamentos em geral, que estão cumprindo a lei, e apresentem relatórios e façam essa prestação de contas ao poder público, facilitando a sua vida, facilitando o seu dia a dia, facilitando o seu funcionamento. E essa é a ideia. Então, é uma tecnologia que se presta a solucionar problemas, desde o compliance regulatório tradicional, gerenciamento de riscos, transferência e apresentação de dados, com automatização dos processos regulatórios, com uso também de inteligência artificial, que é possível mesclar com a tecnologia blockchain, e com o importante papel dos smart contracts na automatização desses mecanismos, dessas questões. Em termos de usos práticos de tecnologia para regulação, de RegTech, nós podemos mencionar alguns termos de uso, alguns cases de uso que são clássicos já em vários países, também no Brasil: sistema de registro de dados de saúde do indivíduo, sistemas de bilhetagem de transporte urbano de passageiros, por exemplo, que é um setor que é uma discussão sem fim, uma discussão interminável de se a bilhetagem está sendo feita adequadamente, e a questão de compartilhamento de dados do cidadão. E veja que no Brasil nós temos já 2 decretos que tratam dessa questão de compartilhamento de dados do cidadão, que são os decretos 10.046 e 10.047, que tratam do registro, do cadastro de dados do cidadão, cadastro de dados sociais, e compartilhamento entre órgãos, entre entidades públicas. Também, em termos de verificação do que se está fazendo atualmente no Brasil em termos de RegTech, nós temos a tecnologia sendo utilizada pelo SERPRO, implementada, por exemplo, no âmbito da Receita Federal, uma rede de blockchain implementada pelo SERPRO. A ANAC tem um projeto muito interessante de registro oficial de bordo, de registro de aeronaves, de fiscalização de manutenções, paradas, de registro de ocorrências de bordo de aeronave em blockchain. Isso já é utilizado pela ANAC há algum tempo, foi implementado esse ano, e também para controle de compras e processos de seleção pública, que é um projeto que se chama Projeto Arpia, no estado do Paraná, desenvolvido pela Corregedoria Geral do Estado do Paraná e por outros órgãos do estado do Paraná, que está em processo de implementação, mas que prevê a utilização da tecnologia blockchain para o controle de compras públicas, para o controle de contratos e compras públicas. Também não se pode deixar de falar também na utilização de moedas centrais pelos bancos, de moedas digitais pelos bancos centrais, os CBDCs, os Central Bank Digital Currencies, que é um assunto do momento, é uma discussão muito atual, e o Brasil não fica de fora dessa discussão. O Banco Central vem discutindo a implementação de uma moeda digital do Banco Central, e isso também
veja, tem um caráter econômico muito relevante, um caráter de incentivo às criptomoedas, aos criptoativos muito grande, mas também existe um caráter de regulação. A partir do momento que você tem uma moeda central do Banco Central, uma moeda digital do Banco Central, você tem uma regulação pelo Banco Central que é facilitada, que é mais clara. E eu aproveito, o próximo slide entra num outro tema, que é a questão do Tribunal de Contas da União. Mas antes disso, eu vou responder uma pergunta que foi feita pelo chat. Eu já aproveito para responder essa pergunta e daí dou seguimento ao restante da apresentação. A pergunta que foi feita é que se existe o risco da regulação engessar os processos. Sem dúvida, existe o risco. Uma regulação mal feita, uma regulação desproporcional, ou que seja feita sem se considerar os limites necessários da atuação do Estado, pode engessar os processos. A regulação ela tem que ser adequada, proporcional, e deve considerar também esse aspecto de novidade da tecnologia. Os riscos de se engessar uma tecnologia com uma regulação muito fechada ao início da tecnologia são muito grandes, e é por isso que muitos países não têm regulação, demoraram muito tempo para fazer uma regulação, por exemplo, de criptoativos. Os países que saem na frente na regulação de criptoativos geralmente têm previsões regulamentares que são mínimas, previsões que não causam esse engessamento, não causam essa limitação do desenvolvimento da tecnologia. Então, existe sim esse risco, e esse risco deve ser considerado pelos governos quando forem fazer a regulação, quando forem discutir esse tipo de questão. E daí a relevância de toda a comunidade que conhece a tecnologia de participar de todos esses processos, porque geralmente aqueles que legislam e que acabam emitindo essas normas acabam não tendo todo o conhecimento do ecossistema de blockchain, de todas as tecnologias, de todas as peculiaridades e dos possíveis avanços que a tecnologia pode ter. Então, é muito importante esse ponto. Passando a questão ainda da RegTech, do uso de blockchain no âmbito da administração pública, há um importante ator, um importante precedente, que é dado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, neste ano de 2020, por meio do acórdão 1613 de 2020, que foi julgado pelo plenário, ele examinou um relatório de auditoria feito pelo órgão técnico, pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas, que examinou de forma ampla e sistemática a tecnologia blockchain e os seus usos pelo governo. E esse acórdão ele reconhece o potencial imenso da tecnologia para favorecer a abertura de dados e reduzir fraudes e desvios. Ou seja, reconhece que a utilização da tecnologia blockchain pelos governos é muito importante, é muito relevante. E faz várias, eu vou mencionar de modo muito pontual, mas esse acórdão é relevante porque ele faz várias ressalvas, por exemplo, nas áreas em que se vai utilizar a tecnologia blockchain, como nós falamos anteriormente. Por isso eu disse, algumas dessas áreas já foram até chanceladas por esse acórdão, por esse entendimento, por esse julgamento do Tribunal de Contas da União. E dentre essas áreas que são mencionadas pelo acórdão, a ampliação e melhoria de serviços de governo, por exemplo, o processo tributário, universalização de serviços de saúde, criação de identidades digitais autossoberanas, gestão de convênios, acompanhamento de repasses financeiros e prevenção à fraude e lavagem de dinheiro. Esse é um trecho do relatório de auditoria que foi aprovado pelo acórdão. E também reconhece que o atual cenário mundial do uso da tecnologia blockchain tem uma falta de amadurecimento, ainda não está o cenário regulatório aqui no país, aqui no Brasil, ainda não está amadurecido. Então é necessário, e é necessário aproveitar o potencial das tecnologias para aumentar a produtividade e a economia. E até menciona depois, em seguida, que os exemplos de países que já fizeram, já tem tecnologia, já existe uma regulação mais assentada, mais tradicional das tecnologias blockchain, de criptoativos, de criptomoedas, devem ser utilizados como exemplo, como indicação de como deve proceder o Brasil. O Brasil deve tomar em conta esses benchmarks, essas experiências de outros países. E, além disso, também já no voto do relator,
O voto reconhece que, sob o ponto de vista de controle, a utilização de blockchains e DLTs é um aliado do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle, porque essas soluções distribuídas contribuem para a governança e transparência das organizações e favorecem o acesso imediato aos dados. Então, isso é muito relevante. Isso mostra, por exemplo, que é possível monitoramento em tempo real de determinadas circunstâncias, como gastos públicos, contratos públicos, o que é muito relevante. A outra questão que foi ressaltada pelo Tribunal de Contas da União nesse acórdão do plenário é que a utilização da tecnologia blockchain, apesar de ser muito relevante e muito importante e em decorrência de suas características, poder promover uma digitalização, uma transformação digital do poder público, do governo, tem-se uma tendência contraintuitiva do ponto de vista do governo. Primeiro porque o governo tem uma natureza, segundo o acordo, mostra isso é inerente mesmo ao governo, tem uma natureza inerentemente centralizadora, porque é o próprio poder público que atua como a terceira parte confiável, a terceira parte de confiança nas relações, em várias relações sociais em que o cidadão tem que travar relações com o governo. Então, compartilhar esse controle com terceiros ou compartilhar com a sociedade em geral é normalmente contraintuitivo, mas é um desafio que foi reconhecido como Tribunal de Contas como possível e que, inclusive, recomendou a utilização, claro, utilizando-se a verificação dos usos específicos de blockchain, dos exemplos e das situações em que é efetivamente cabível o uso de blockchain, recomendou a utilização dessa tecnologia. Isso ela faz de modo muito claro, muito evidente esse acordo, e isso é um passo muito importante. O Tribunal de Contas da União, um órgão técnico muito relevante, tem um controle muito grande, tem uma influência muito grande, especialmente sobre o governo federal, sobre os órgãos federais, e essas recomendações feitas nesse acordo certamente são um passo muito relevante para o incentivo à utilização e, pelo menos, a tentativa de discussão do cabimento da utilização das tecnologias blockchain em vários processos do governo federal. E aqui chegamos no final da nossa, já estamos chegando no final da nossa jornada. Nós temos algumas reflexões finais que são o seguinte: existe um longo caminho ainda a ser trilhado, o Tribunal de Contas também reconhece isso no seu acórdão. Há muito a ser feito, há muito convencimento, há muito esclarecimento a ser feito à população em geral, àqueles que a entidades de governo, a reguladores e agentes regulados. Há uma preocupação, uma necessidade de preocupação cada vez maior com a privacidade e proteção de dados pessoais. O Regulamento Europeu de Privacidade de Dados e Privacidade e Regulamento, o GDPR europeu, e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil são prova disso, e vão ter que ser considerados nessa evolução tecnológica, na utilização dessas tecnologias. E outra questão relevante é a discussão de se o código é lei. A questão de utilização de tecnologias para regular traz uma discussão que existia lá no surgimento da internet, que é se o código pode ser equiparado à lei, e quais as relevâncias, quais as implicações jurídicas para isso. Isso dá uma discussão inteira, dá um painel inteiro de discussão. Eu coloco como reflexão para que todos possam pensar a respeito. E também a questão da proteção de direitos fundamentais nesse novo contexto e considerando ferramentas tecnológicas e técnicas novas. É necessário repensar direitos fundamentais quando se tem um governo eletrônico, um governo que muda, que passa a atuar de forma automática com o uso de smart contracts, por exemplo. É possível pensar em novos direitos fundamentais? Essa é outra reflexão que se põe. E é uma necessária, é imprescindível a evolução do pensamento jurídico e do entendimento dos tribunais. Sem isso, a questão da regulação, a questão da aplicação dessas tecnologias não é possível. Então, todas essas reflexões são reflexões muito relevantes. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, coloco os meus contatos para quem quiser aprofundar e ampliar as discussões. Eu vi que tem mais uma pergunta e pretendo respondê-la de modo muito breve, para também não ultrapassar muito o meu tempo. E com relação... essa pergunta é a mais fácil de se responder. Eu vi aqui que o Luciano perguntou
se é possível disponibilizar os slides para consulta posterior. Sim, eu farei a disponibilização e encaminharei esses slides à organização, que poderá disponibilizar os participantes, e eu fico à disposição, e nos slides há os meus contatos, quem quiser me contatar para ampliar a discussão e tirar alguma dúvida, eu fico plenamente à disposição. Eu agradeço muito, boa noite a todos.